Olha aí, boa Que noite, alegria. padre. Boa noite, Camila. Que alegria falar contigo. Tá toda influência, viu? Que coisa linda. Eita, padre, o que é que Maravilha. a gente não faz, né? Para evangelização. É Eita, verdade, é verdade. muita emoção, né? Seja bem-vindo à nossa live, nosso, nosso centro de evangelização online, né? Eu agradeço, viu, pelo convite. Assim, fiquei muito feliz de poder participar desse momento, até porque há pouquinho mais de um ano atrás eu morava na missão de São Luís e mesmo com a transferência, hoje estou aqui em Belém, mas os contatos permanecem, né? Nós continuamos em contato, muitas pessoas, e você inclusive, né, e tantas outras pessoas, a gente continua conversando, continua partilhando, o contato continua acontecendo e eu fico muito feliz, porque realmente foram laços que foram construídos durante esse tempo que eu passei aí na missão de São Luís, né? Verdade, padre. Laços fortes, né? Laços do Espírito. É É verdade. isso mesmo, padre. Então, assim, estamos muito felizes com a sua presença, né? Com certeza, esse bate-papo vocacional, né? Vai ser muito bom, muito frutífero, né? Nas nossas vidas, tanto dos vocacionados, como também todos aqueles que estão aqui participando dessa live. E quero mais uma vez dizer, né? Você pode encaminhar essa live, né, para outras pessoas também acompanhar, viver essa experiência de partilha de testemunho, como nos edifica, né? O testemunho do outro. Então, padre, vamos lá, né? Vamos iniciar nossa live. Estou muito feliz com a presença mesmo. Vamos iniciar, né, o senhor se apresentando, né? Seu nome, quantos Tá, anos de missão, qual a sua missão, onde o senhor está hoje. tá certo. Então, eu me chamo Padre Clédson Reis, eu sou natural de Salvador, já estou na comunidade, vou completar agora em setembro 19 anos de comunidade, de vida, 19 anos de vida missionária, tempo de muita graça, realmente, quando eu olho para trás, eu vejo o quanto Deus realizou na minha vida e não trocaria esses 19 anos vividos dentro da comunidade por nada. Realmente foi um tempo de muita graça. Eu vou completar em dezembro 6 anos de sacerdócio. Ainda estou no início do meu caminho sacerdotal. Como disse, morava em São Luís, vivi os meus primeiros 4 anos e meio de sacerdócio em São Luís. Então, em São Luís eu aprendi a ser padre, né? Aprendi a ser padre em São Luís, né? A unidade me enviou para São Luís e foi um tempo realmente muito frutuoso para a minha vida sacerdotal e que eu trago com muita alegria também, porque realmente eu vi o quanto Deus ele foi me ensinando a exercer o pastoreio, a cuidar, a amar, a realmente ser bom pastor na vida das pessoas. Certo? Eu confirmo, viu? Seu sacerdócio, né, gerou muitos frutos na missão. Né? Eu sou o fruto, né, do seu sacerdócio, da sua paternidade espiritual. E hoje na missão de Belém, padre, quais são os seus apostolados? Né? Como é que o senhor serve na missão de Belém? Eu sou coordenador do centro principal da missão, o centro de São Brás. São 3 casas de evangelização aqui na missão de Belém. Nós temos o centro de São Brás, que é o centro principal, o centro da Cidade Nova, em Ananindeua, que também tem uma casa com missionários da comunidade Vida, e também nós temos a escola de evangelização. Aqui nós temos uma escola de evangelização num bairro chamado Iquaraci. Então lá nós temos 5 missionários que estão desenvolvendo um trabalho de evangelização através da escola de evangelização. Inclusive, a missão de Ananindeua, ela surgiu a partir de uma escola de evangelização. Então, assim, é algo que a gente viu como muito frutuoso, a escola de evangelização, por isso que ela permaneceu, não somente ela aconteceu num período, mas ela permaneceu
e hoje nós estamos em outro bairro tentando desenvolver um apostolado. Aqui no centro de São Brás, como eu disse, é o centro principal. É um centro que está na fase, na nossa linguagem, né, na linguagem da comunidade, do plano evangelizador. Talvez tenham pessoas aí que não conheçam bem o que é o plano evangelizador, né? O plano evangelizador. Então, o plano evangelizador são as normas que vão orientando as atividades das missões. Então, é como se fosse ali um planejamento para cada realidade de missão. Então, no nosso caso, né, no nosso centro, no caso, nós estamos na fase Grão de Trigo 3. São mais ou menos em torno de 300, quase 400 pessoas que fazem parte desse centro de evangelização, com diversas atividades, diversos ministérios, e realmente é um centro muito atuante, né? E, claro, esse tempo da pandemia, né, nós paramos as atividades presenciais, como todas as missões, mas continuamos a todo vapor, né, nas redes sociais, tentando desenvolver ações de evangelização para manter o nosso coração realmente voltado para a missão, como deve ser o coração de todo missionário, né? Então, a pandemia, ela não tem a força de tirar do nosso coração o desejo de ofertar a nossa vida, né? A nossa vida continua sendo ofertada. Inclusive, não sei se você ia fazer essa pergunta para mim, mas já antecipando, né? Nós, inclusive, nesse tempo da pandemia, no dia 21 de abril, aqui a gente estava se organizando para realizar um curso, o Centro de Formação estava organizando os cursos normais no planejamento, e eu estava em contato com a coordenadora do centro para a gente viabilizar um curso de Teologia do Corpo, como eu fiz aí em São Luís. Não sei se você se recorda, claro que eu não fiz na mesma... A ideia não era a mesma coisa, mas eu tinha uma proposta de fazer um curso presencial, e com a pandemia, a gente não teve como fazer o curso presencialmente, mas foi muita graça a inspiração que Deus foi me dando de fazer o curso online, e muitas outras pessoas, mais de 140 pessoas, 1.400 pessoas, melhor dizendo, se inscreveram nos módulos dos cursos, e foi uma experiência muito boa estar em contato com tantas pessoas. Ainda hoje as pessoas, muitas delas migraram para um grupo do Telegram, que eu formei, e grupos, né, do Telegram, porque na verdade são públicos distintos, né? Jovens, namorados, casais, noivos, religiosos, consagrados. E eu continuo em contato com essas pessoas, eu continuo rezando por elas, as pessoas ligam para mim, padre, o senhor poderia me acompanhar? E assim está sendo a evangelização. A evangelização não parou, graças a Deus, e eu digo para você, eu acho que você me conhece muito bem, né? Eu não teria como ficar de outro modo. Eu não conseguiria ficar em casa sem fazer nada. Assim, vou ficar esperando passar a pandemia. Não tinha como ficar dessa forma, né? E foi uma experiência boa, porque realmente eu mantive o meu coração voltado para as pessoas, assim, para a missão. E claro, eu acho que isso, inclusive, eu acho que é uma resposta para talvez uma preocupação excessiva nossa com a pandemia. Acho que o tempo foi passando muito rápido aqui, porque eu me envolvia tanto com a evangelização que quando eu via, eu já estava à noite. Eu já estava já para dormir. Então, eu acho que se a gente mantém o coração na evangelização, talvez a gente se preocupe menos com nós mesmos, e nesse sentido também a gente tira os excessos das preocupações que mais fazem mal para nós do que fazem bem, né? Verdade. De grande sabedoria. Padre Cleide já começando, né? Você anota aí, viu? Isso aí foi forte, né? Tem uma sabedoria. Mas é isso mesmo, né? O Lucas colocou, o padre não muda o jeito dele de ser cap, não muda mesmo. Isso é bom, né? Porque, como o padre ia falando, a pandemia não pode parar a evangelização, né? Ela continua, né? De outra forma, hoje pelos meios de comunicação, porque precisamos alcançar o coração do homem todos os dias. Eu não sei, Camila,
Eu não sei, Camila, quantos postulantes da comunidade Aliança e da comunidade de vida existem aí na missão de São Luís. Mas uma das coisas que aqui nós fizemos a missa dos postulantes da comunidade de vida, e eu, assim, diante da liturgia do dia e diante do momento que nós vivemos, eu convidava os postulantes a se perguntar, né? A se perguntar, porque é um tempo onde as pessoas precisavam realmente estarem mais ali voltadas para a formação, recebendo um conteúdo presencial, a vida comunitária, né? E até a gente fica preocupado com o postulante, né? O postulante da comunidade de vida que está ali. Aqui em casa tem duas jovenzinhas, né? Uma jovem de 18, acho que vai fazer 19 anos, e uma outra de 21. E a gente, claro que se preocupa, né? Porque ela está ainda naquele processo de amadurecimento, de escuta, né, de aprofundamento, mas eu justamente convidava a estas irmãs a refletirem sobre esse tempo, porque é verdade que existe uma pandemia, né, que assola a nossa vida, que está aqui presente, que faz tanto mal para as pessoas, mas a nossa vocação também ela não existe para sanar muitas epidemias e pandemias que existem no coração do homem. Assim, a nossa vocação ela existe para isso, né? Para ser suporte para o sofrimento do homem, diante do sofrimento do homem. O desconhecimento de Deus. É uma verdadeira pandemia. E, assim, ao meu ver, aqui não estou querendo tirar de modo algum o efeito tão destrutivo da pandemia. A gente sabe muito bem o efeito que causa e que tem causado nas cidades, aqui em Belém mesmo, é uma das cidades que a quantidade de mortes é imensa, né? Assim, se você for pegar, eu acho que São Luís também está num cenário muito próximo, eu acho que é Belém e São Luís ali, muito próximos, mas ao mesmo tempo a gente vai vendo realmente a nossa vida é por estas pessoas, né? Eu tive a oportunidade, Camila, de nesse tempo, várias pessoas, a comunidade, os padres da comunidade, todos os dias eles ficam disponíveis para acompanhar pessoas em funerais, né? O meu dia é amanhã, né? Quinta-feira. E é muito interessante porque nós estamos em contato com pessoas do Brasil inteiro. Muitas vezes eu tenho que conversar com uma pessoa que está lá do outro lado do Brasil e eu tenho que ser consolo para esta pessoa, né? E como tem sido uma experiência maravilhosa, essas pessoas elas se sentem realmente consoladas pela nossa vida. Então, eu não tenho dúvida que a nossa consagração, que a minha consagração, que a sua, que a consagração de um postulante, de um discípulo, de um consagrado, tem como finalidade realmente ser esse apoio, né? E como a gente se sente feliz por ser apoio na vida das pessoas, né? Por ofertar, por perder a nossa vida, né? Eu mesmo digo assim, não tenho dúvida disso, estou com 41 anos. Né? Não tenho receio de dizer a idade, não. Sim, é jovem, padre. Eu não vou pedir para a Camila dizer o nome dela, não, porque normalmente homem não pode pedir a mulher para dizer a idade. Né? Não vou pedir para a Camila dizer a idade dela. A Camila é jovem. Tô jovem demais. É muito jovem, é muito jovem. Mas é muito interessante que, tipo, eu tenho pensado muito nesse tempo também na morte. Por que não pensar nisso? E até mesmo que não existisse pandemia, eu estou espero que talvez esteja na metade da minha vida. Se eu chegar a tudo isso, né? 82 anos, imagine só. Por que não compreender que eu preciso viver esse tempo que ainda resta de vida, amando os outros, me doando mais, me ofertando mais? Qualquer um de nós está no tempo, quem sabe qual é o momento da nossa partida. Mas eu não tenho dúvida que nós precisamos sempre viver a cada dia, né? Dar o melhor de nós para a vida dos outros, né? Acho que a vida consagrada é um pouco disso. Na verdade, a vida consagrada é isso, né? Perder a vida é ser grão de trigo que se oferece para que os outros possam viver. Exatamente, padre. Você ia falando e ia lembrando, né? Porque todos nós fomos inseridos
nesse tempo, né, e refletir mesmo, né, sobre as nossas vidas, o sentido das nossas vidas, das nossas decisões, das nossas ações. Acho que todo mundo, em algum momento, parou para refletir. A pandemia realmente gerou em nosso coração esse movimento, né? E nós, como missionários, né, nós, como consagrados, ainda mais. Porque, como você ia falando, é um tempo também da qual precisamos ser mais ainda ministros da paz, né? Um homem que está desesperado, um homem que está com medo, né? Um homem que está angustiado, sem esperança, né? Meio ao caos, né? Ao caos mundial. Muito forte. E, padre, você quer complementar mais alguma coisa? Fique livre, viu, padre? Para me interromper. Não, tranquilo, tranquilo. Isso é porque, na verdade, eu preciso dar espaço aí para você perguntar. Pode perguntar, tá certo? Pronto. Então, assim, né? Queremos saber, né? Como foi que você conheceu a vocação? Sua história, né? Com vocação Shalom. Sim. Eu era seminarista. Na verdade, antes da comunidade, eu era seminarista. Mas eu acho importante falar antes do seminário, né? Porque antes de entrar para o seminário na Diocese de Paulo Afonso, eu sou de Salvador, mas quando eu tinha 17 anos, eu fui morar em uma cidade da Bahia, que se chama Ribeira do Pombal. Então, é mais próximo de Aracaju do que da capital, né, da Bahia, né, de Salvador. Então, eu fui, a minha cidade, essa cidade, né, Ribeira do Pombal, ela pertence à Diocese de Paulo Afonso. E eu tive, em 1999, né, tem tempo isso, mais de 20 anos, então fico muito feliz porque há tempos atrás eu comemorei mais de 20 anos que eu tenho experiência de Deus. Mais da metade da minha vida que eu tenho experiência com Deus. Isso foi muito marcante para mim, lembrar desse momento. Né? Então, quando eu tive essa experiência com Deus, que mudou a minha vida por completo, aí surgiu dentro de mim o desejo de ser sacerdote. Aí eu fiz o contato com a Diocese de Paulo Afonso, com o reitor, fiz um caminho vocacional rápido, ele me conheceu e logo me aprovou, né, a minha entrada no seminário. Eu entrei para o seminário, só que, na verdade, eu era muito identificado com a espiritualidade carismática. Então, eu não me encontrei tanto no seminário diocesano. Por isso que eu passei 6 meses lá. E lá dentro mesmo eu conheci a revista Shalom Maná. Na época, o bispo, esse bispo, né, o nome dele era Mário Zanetta, se não me falha a memória. E ele faleceu, só que sempre quando ele, né, na época que ele era bispo, quando ele recebia a assinatura da revista Shalom Maná, ele enviava para casa de formação, né, para o propedêutico. E quando eu cheguei no seminário, tinha muitas dessas revistas do Shalom Maná. E eu comecei praticamente não tinha nenhum carismático lá, na verdade era eu e um outro jovem, o restante não tinha muita ligação com a espiritualidade carismática. Então eu tomei posse das revistas, né? Comecei a ler as revistas, não conhecia bem ainda a comunidade católica Shalom, né? E eu comecei a conhecer o Shalom, e a partir dali começou a surgir, eu vi uma matéria em uma das revistas, você quer conhecer os estados de vida na comunidade? Aí falava do celibato, do sacerdócio, falava do matrimônio, e eu escrevi uma carta para a comunidade ali, do seminário, querendo conhecer a comunidade. E foi um tempo depois eu fui para a casa dos meus pais para um recesso, e quando eu retornei para o seminário, em casa, eu fiz uma outra carta, porque a carta demorou, né, de chegar, demorou mais ou menos uns 2 meses. Então, eu voltei em casa, quando eu cheguei em casa, fiz uma carta, e aí, quando eu voltei para o seminário, eu já estava decidido a sair do seminário, voltar realmente para a casa dos meus pais, e quando eu cheguei no seminário, era o dia da posse do novo bispo, e aí eu chamei o reitor e disse que eu gostaria de retornar para a minha casa, porque eu realmente não me encontrava ali naquele seminário diocesano, que a minha espiritualidade era outra. E aí ele disse que tinha realmente, nesse período que eu tinha ido
de recesso para casa dos meus pais, tinha chegado uma carta do Shalom. E aí eu peguei essa carta, aí começou todo o processo, fiz o vocacional por carta. Por isso que eu digo para você, tem muitos vocacionados aí? Tem vocacionados aí? Tem. Tem, padre. Então, eu quero dizer para os vocacionados que estão aí nos escutando, porque eu não tive a oportunidade de ter tantos contatos com a comunidade, porque, como eu disse, Ribeira do Pombal não era tão perto, era mais perto de Aracaju, mas não era tão perto assim, quase 5 horas, 4 horas e meia. E Salvador era 5 e meia, 6 horas, né? Então eu não tinha tanto contato com a comunidade. Você tem todas as possibilidades de conhecer a comunidade, de participar da vida da comunidade, de conhecer a comunidade de vida, de conhecer a comunidade de aliança, de conviver com a comunidade de vida, de conviver com a comunidade de aliança, de participar dos eventos da comunidade, de participar das atividades, enfim. Então, sempre aqui eu digo para as pessoas, mergulhem no carisma, porque o carisma está disponível para vocês. Está disponível. É o contato com o carisma que transforma. É o que Jesus disse para André e João, né? Vinde vede. Vinde vede. Jesus convidou os discípulos para conhecer. E eu acredito que a experiência do contato com a comunidade favorece muito um despertar vocacional. Não existe um despertar mais profundo do que o contato com o carisma, contato próximo com o carisma. Então vocês têm uma graça, só não vão aproveitar se não quiserem, né? Se não se converterem, né? E o carisma também é um processo de adesão, né? Adesão ao carisma. Então eu conheço um carisma, um exemplo. Eu precisei ir no seminário diocesano da diocese de Paulo Afonso para descobrir que não era o meu lugar ali, que o meu lugar era no Shalom. Então, é assim, a gente precisa estar perto para descobrir melhor o nosso chamado, o lugar que Deus, porque não tenha dúvida disso. Todos nós temos uma vocação. Todos nós. Né? É isso mesmo, cara. Espero que os vocacionados que estão nesta live possam anotar essa dica, né? Como é importante abraçar mesmo, né? O carisma, a dinâmica, né? Da vocação, né? E nós temos essa graça, né, Padre, de estar por perto, né, dos irmãos, da comunidade de aliança, ter um centro de evangelização, ter um ministério, né, ter as missas. Então, tudo isso influencia para a gente conhecer melhor, né, o carisma. Muito boa. E é interessante que você, como eu morei aí 4 anos e meio, né, e era coordenador apostólico, você era uma pessoa muito de dentro da comunidade, né? Então, assim, você estava sempre ali perto da comunidade de vida, você estava ali sempre conhecendo a comunidade. E claro que quando a pessoa vai aprofundando, quanto mais a pessoa se insere na comunidade, eu tenho uma coisa para mim. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes tem pessoas que saem da comunidade, né? E por que essa pessoa sai da comunidade? Ela não sai da comunidade por um fato isolado. Aconteceu um episódio aqui e tal, ela sai da comunidade. Todas as pessoas que saem da comunidade, esse pé, né, que deu o passo final, né, já estava há muito tempo saindo. Né? É aquele processo de afastamento. Eu vou me afastando da vontade de Deus, eu vou deixando de escutar a voz de Deus, eu vou deixando de entender a obra de Deus. Olha, quanto mais a gente vai amadurecendo na nossa vivência vocacional, a gente vai compreendendo que a gente não precisa de sentimento para dar passo e para permanecer na vontade de Deus. Tem gente que diz, não, mas eu não sinto mais. Sente mais o quê? O que é que você não sente mais? Porque o sentimento, ele faz parte do processo que introduz a pessoa, e Deus é muito sábio. Deus, quando a gente está começando um caminho, a experiência que eu tive lá, naquele primeiro momento, lá quando eu tive uma experiência em 1999, foi uma experiência de profundo sentimento. Foi um profundo sentimento que eu vivi. Só que aquele sentimento precisava amadurecer. E é o tempo que faz
um sentimento se tornar um amor profundo. Então, hoje, aquele sentimento, ele foi amadurecendo para se tornar algo efetivo, uma decisão. Então, hoje, eu digo para você com toda certeza, com mais conhecimento do carisma, eu tenho muito mais propriedade para dizer que se eu pudesse reescolher o carisma, aí eu escolheria com muito mais consciência, né? Até porque, naquele primeiro momento, como todas as pessoas que entram no caminho vocacional, a gente, quando entra na comunidade, entra com muitas falsas motivações, né? Mas o problema não são as falsas motivações. O problema é permanecer com elas ao longo do caminho. As falsas motivações, elas precisam serem retiradas da nossa vida, para que permaneça Deus. É Deus. Só Deus explica uma resposta definitiva dentro de um carisma. Então, é assim que a gente vai até o fim. Tá certo? Então, estou tentando aqui falar alguma coisa mais consistente para que as pessoas, já que é um momento vocacional, aliás, então interessante, né? Porque nós entramos no mês vocacional, né? Entramos em um mês especial para nós, né? Como vocação. Isso mesmo, padre. Eu estava comentando aqui, confirmo, eu também confirmo, porque uma decisão, ela não pode, né, estar baseada em sentimentos, né, mas ser purificado, né, ser fortificado, né, esse sentimento para que eu possa ter uma decisão firme, concreta, né, aquilo que Deus quer e que eu também livremente acolho, né, eu livremente também decido. Forte. E que é Deus, né, Padre? Sempre será Ele, né, Deus. Não são os sentimentos, as coisas, as pessoas, né? As realidades, né, que podem acontecer, como uma pandemia, né? Uma pandemia não pode, né? Se mexer com a nossa vocação. Então, é Deus. Muito forte. Eu falei que eu fiz vocacional por carta. 2 pessoas me acompanharam no vocacional por carta. No primeiro momento, eu me lembro dos 2, aqui não vou citar o nome das pessoas, né? Mas 2 pessoas, 2 rapazes, na época, o vocacional por carta era ligado ao discipulado de Pacajus, né? Não tinha essa quantidade de discipulados, né? Enfim. E essas 2 pessoas, elas não estão mais na comunidade. Eu sou muito grato a elas, porque elas me acompanharam. Na verdade, uma está na comunidade Aliança, né? Mas o outro realmente não está, tem muito tempo que saiu da comunidade mesmo, logo ali mesmo, depois do discipulado. Mas é muito interessante porque eu sou grato a eles foram canais de Deus para a minha vida, mas a minha vocação, ela não tem nada a ver com essas pessoas. Eu não estou na comunidade porque aquela pessoa que era talvez uma pessoa até que eu gosto, pessoas que eu admiro, que se eu encontrar eu converso, eu partilho, são pessoas que realmente foram importantes na minha vida, mas eu não posso atrelar a ninguém a minha fidelidade e a minha permanência na comunidade. A ninguém, né? Eu preciso compreender que a minha vocação é uma eleição de Deus. Deus colocou aqui no vaso de argila do coração do Padre Cledson, né, o carisma, depositou o carisma e eu preciso ir até o fim, né? E outra coisa também, né? Quando a gente pensa nos outros, e às vezes a gente às vezes é muito egoísta, né? Porque a gente às vezes se esquece que atrás de nós existe um povo, né? Quando a pessoa parar para analisar uma consagração, a sua consagração, acho que ela deveria pensar assim, meu Deus, quantas pessoas estão atrás de mim? Quantas pessoas estão seguindo Cristo porque eu respondi ao carisma? Porque eu sou o canal de Deus para a vida delas. Então seria tão interessante que a gente alargasse mais o sentido da nossa resposta vocacional, do sentido da nossa pertença e da nossa permanência também na comunidade. Porque parece até que a gente fica, né? A gente parece que olha para si e se esquece de tantas outras coisas. Do chamado, do amor de Deus, do entendimento. Eu dizia uma coisa muito interessante. Conversando, o pessoal da Crisma pediu para dar uma formação sobre estado de vida.
E aí eu dizia para eles o seguinte, é uma analogia que eu fiz. Eu disse assim, que uma determinada pessoa, pessoa muito boa, né? Essa pessoa, ela era chamada ao sacerdócio, só que essa pessoa, ela não quis dar o passo para o sacerdócio. Então ela quis, na verdade, ela sabia que Deus lhe chamava ao sacerdócio, que o chamado dela era este mesmo, e tinha todo o entendimento, Deus falava muito fortemente ao coração dela, mas ela decidiu se casar. Ela não, ela disse, não, eu quero ter família, eu quero ter filhos, eu entendo que essa é a vontade de Deus, mas eu vou ser um bom pai, eu vou ser um bom cristão através do meu estado de vida. E de fato essa pessoa foi um excelente pai, né, uma pessoa maravilhosa, um cristão excelente, e é uma analogia, tá certo? Apenas aqui só para a gente compreender. Tem bem uma analogia, na verdade é uma história que eu estou criando, né? E, na verdade, essa pessoa, chegou o momento dela partir para Deus, e quando ela chegou no céu, ela se encontrou com o Senhor, e ali naquele diálogo que ela teve com o Senhor, ela foi falando de tudo aquilo de positivo, de bom, de maravilhoso que ela viveu na terra. O bom pai que ela foi, os filhos que ela criou, casamento, um bom esposo, um bom cristão, dedicado à igreja, enfim, um bom profissional, né? Uma pessoa realmente ética, reta, uma pessoa maravilhosa. E essa pessoa escutou de Jesus o seguinte, né? Você realmente foi um excelente cristão, um excelente pai, um excelente profissional, um homem ético, foi tudo isso. Mas eu tinha criado você para ser sacerdote. E você vai experimentar e experimentou na sua vida de uma verdadeira felicidade. Porque eu não fecho as portas da felicidade para ninguém. Porém, eu teria uma vida muito mais feliz para você. Então, estarás no céu, mas te digo que na terra tu poderia viver uma experiência de felicidade muito mais profunda, porque foi para isso que eu tinha criado você, para ser sacerdote. Eu criei essa história para dizer o seguinte, Deus vai sempre criar todas as alternativas para a gente ser feliz. Mas toda pessoa que foi criada, ela foi criada para uma vocação. E não há dúvida que quando ela responde à vocação, ela se realiza completamente. A nossa felicidade está profundamente atrelada à resposta vocacional, à nossa resposta vocacional. E não estou dizendo isso como se uma resposta vocacional fosse uma coisa simples, uma coisa fácil, não exigisse sacrifício. Não. Uma resposta vocacional exige sacrifício, exige tudo. Porém, nos traz profunda felicidade. Nós nos realizamos na vontade de Deus. Fantástico. Não sei nem o que dizer. Mas é muito interessante, né? Você ia falando que o homem se completa, né? Mesmo assim, né? Na missão que Deus, né? O criou para ser, né? Tem aquela realização plena, né? Como a gente fala, né? Realização plena, não só uma felicidade, mas é uma felicidade plena, que é diferente, né? De uma felicidade, uma alegria, né? Qualquer. Estou comentando aí, viu? Fazendo essas perguntas. Podem perguntar. Pode perguntar. Padre, também nós gostaríamos de saber, né? Como foi o seu processo, esse discernimento para a comunidade de vida, né? Depois também do sacerdócio, né? Do estado de vida, que é o sacerdócio. Como foi esse processo, né? De escuta da voz de Deus, de discernimento. Porque muitos perguntam, né? Assim, nesse caminho de escuta da voz de Deus, de discernimento, às vezes gera assim, a incerteza, o medo. Será que é a minha voz? Será que é a voz de Deus? É interessante isso, né? Porque eu criei um canal no YouTube sobre a teologia do corpo, né? E um dos temas da teologia do corpo se chama, um tema que é central na teologia do corpo, é o tema significado esponsal do corpo. O que é o significado esponsal do corpo? O significado esponsal do corpo é a vocação que Deus nos elegeu
quando nos criou. Deus me criou para ser padre. Ser shalom, ser padre. Né? Então, quando Deus me criou, Ele me criou para me realizar, como a gente estava conversando aqui, através do sacerdócio. E é claro que esse processo de descoberta, tipo, a comunidade de vida foi mais tranquilo. Porque na comunidade de vida, como eu fiz o vocacional por carta, eu não tinha tanto contato com a comunidade aliança. E até pelo fato de ter feito por carta, eu não teria outra alternativa se não entrar para a comunidade de vida. Mas, independente da possibilidade ou não, e isso é muito interessante, né? Porque a minha experiência com Deus, ela foi uma experiência muito forte. Assim, a experiência que eu tive ali em 99. Então, tudo para mim tinha que ser vivido a partir de uma radicalidade muito forte. Então, assim, eu fui compreendendo a vontade de Deus, né? E fui percebendo que Deus me chamava na época na renovação carismática. Foi interessante porque eu me ofertava muito na renovação carismática. Então é muito interessante. Uma pessoa pode dizer assim, padre, mas não já tá bom, não. Assim, eu tô aqui, olha, tô na minha casa, com a minha família. Estou sendo um bom cristão. Olha, vivo, né, os compromissos de cristão, vou para missa, eu sirvo, tal. Mas tá bom aqui, né? Eu acho que é isso mesmo. Deus se alegra com essa minha oferta. Porém, na renovação carismática, eu servia muito, eu me dedicava muito, mas o que eu pude perceber é que Deus me chamava a dar tudo. Deus me chamava a uma consagração de vida. Eu não me encontrava em tudo aquilo que eu fazia na renovação carismática. Né? Eu era uma liderança na época também, na renovação carismática. Eu fazia parte do núcleo da renovação carismática que estava surgindo ali em Ribeira do Pombal. Me dedicava muito à renovação carismática, aos ministérios, ia para os ministérios. Eu era, na verdade, na época, eu servi em vários ministérios, né? Porque não tinha muita gente, então você prega, você era intercessão, eu era de tantos ministérios na época, né? E Deus me chamava a dar tudo. Foi quando eu entrei mandei a carta, entrei para a comunidade de vida. Depois que eu entrei para a comunidade de vida, foi um outro processo que eu fui vivendo, que era o processo do estado de vida. Porque aqui recordo que eu era seminarista antes. E eu precisava fazer um processo de purificação em relação ao estado de vida. Entende? Porque eu era seminarista, é como se eu tivesse entrado muito com esse propósito de ser padre, mas não absorver primeiro o carisma. Por isso que foi importante para mim. No ingresso para a comunidade eu fui conhecendo. E foi maravilhoso, até porque eu fui tendo experiências maravilhosas. Eu fui começando a conhecer outros estados de vida. Eu comecei a me encantar com o matrimônio. Eu comecei a me encantar com o celibato. Tanto é que eu estou ordenado. Eu fui ordenado há 6 anos, mas há 15 anos eu sou celibatário. Né? Então, antes mesmo de ser padre, eu já tinha assumido o estado de vida, né, como celibato, e estava descobrindo ali como voz de Deus, como vontade de Deus, independente do sacerdócio. Né? Então, o estado de vida é um processo que a gente vai vivendo. Agora, é importante que a gente vá primeiro entrando e se firmando no carisma, né? Porque foi até o processo que eu vivi, porque eu não poderia ser simplesmente padre na comunidade. Eu precisava ser um padre shalom, ou como a gente normalmente diz, um shalom padre, né? Com as características do carisma, né? Com a visão do carisma. Estou falando do sacerdócio, mas você que está me acompanhando talvez precisa compreender que o seu matrimônio precisa ser assim. Por isso que talvez, às vezes fala, pô, meu Deus, é tão complicado no shalom, né? A gente precisa esperar tanto para namorar, para dar um passo para um discernimento de estado de vida. Mas vem cá, será que isso não é uma proteção? Porque para ser padre eu precisei de 10 anos. Porque a gente acha que às vezes a gente tem que atropelar as etapas na nossa vida, né? Esperar o tempo de Deus, deixar Deus purificar, é assim que Deus vai lapidando o meu estado de vida. Então, eu não posso achar
que o meu estado de vida pode ser respondido de qualquer jeito. Ah, não, eu quero logo resolver isso. E graças a Deus a gente tem uma verdadeira proteção, né, dentro da comunidade, que nos ajuda muito a discernir melhor. Então foi assim que eu fui compreendendo, dentro da comunidade eu fui percebendo, eu fui avaliando os sentimentos dentro de mim, né, também percebendo, às vezes eu me via dentro da comunidade, via uma jovem bonita, percebia também que poderia ser a vontade de Deus, mas não, isso não é a vontade de Deus. Porque eu ia percebendo que mesmo que eu achasse uma pessoa interessante, que tivesse os mesmos valores que eu, o meu chamado mesmo era o sacerdócio. E tem gente que, infelizmente, tem pessoas que fazem discernimento, e é por isso que a gente fala que discernimento por sentimento é a pior coisa que se faz, né? Até porque aquele sentimento ele vai precisar do tempo para amadurecer. Como é necessário a gente amadurecer toda a nossa caminhada, todos os processos. Os processos exigem tempo, né? Ninguém vai se tornar professor em um ano. Você vai precisar de anos para você chegar a aprofundar uma profissão. Você vai precisar de tempo para amadurecer dentro do seu coração os processos de Deus. Então é muito importante o tempo, né? Tempo é necessário. Exatamente. Está a nosso favor. E às vezes pensamos que não, né, padre? É demais. Mas o tempo, a oração, né? O silêncio, né? Tudo isso faz parte para um bom discernimento, né? E até as incertezas no caminho faz parte também, né, padre? Tem as incertezas, né? Porque a gente não tem certeza de tudo, né? Já agora, hoje. As incertezas. Você já pensou, Camila, se no início da caminhada do padre Bergoglio, Deus tivesse dito para ele, quando ele está ali entrando para o seminário, olha, Bergoglio, você vai ser papa. Ele, na verdade, ia falar, Deus me defenda. Porque ele ia olhar ele ia olhar para a vocação, para o desafio que é, e não ia encontrar na humanidade dele capacidade para responder. Porém, os processos na nossa vida são interessantes porque tudo acontece no tempo de Deus. Então, realmente, a gente não entra com todo. Ninguém entrou na comunidade com toda a certeza, né, sobre uma determinada vontade de Deus para a nossa vida. Mas como é interessante que se a gente vai permanecendo dentro da vontade de Deus, as incertezas se transformam em certezas, né? As inconstâncias se tornam em constância. Então, o que a gente precisa é caminhar. Inclusive, tem uma passagem bíblica que eu acho muito interessante, aquela passagem lá do leproso que vai ao encontro de Jesus, dos 10 leprosos, né? E Jesus diz, vá ao sacerdócio. Jesus nem cura os leprosos. Jesus só diz assim, vá ao sacerdote. E o sacerdote do Antigo Testamento, o sacerdote que Jesus orientou os leprosos irem, é justamente aqueles que atestar que eles estariam curados. Aqui é que está um detalhe interessante. A gente precisa entender que a nossa cura acontece no tempo também. A cura do egoísmo, a cura da centralização, a cura das dúvidas. Assim, Deus vai, como que no tempo, o tempo vai maturando os processos na nossa vida. Então, a lepra, Deus não vai logo tira. Deus vai no tempo ali, curando. Quando você vai se esquecendo de si, daqui a pouco, um exemplo. Eu conheci você, Camila, no seu início da obra. Onde você está agora aqui, hoje, né? Coordenando a comunicação, se ofertando. Então, talvez naquela época lá, você não pensava que você estaria hoje, né, fazendo o que você faz. Então, é no tempo mesmo. Se você disser sim, Deus vai te dar a graça e você será fiel. Não tenha dúvida disso. Forte, padre. É isso mesmo, né? Eu até lembrei de uma frase também, né? Que é assim, Deus é no caminho, né? Que Deus nos cura mesmo, né? O leproso, ele caminhou, quando chegou lá, né? Ele percebeu, né? Que ele tinha sido curado, né? Então, no caminho, nos processos, nós vamos sendo curados e vamos tendo as certezas, né? Não é todas, né? Mas, como você ia falando, na fidelidade, né? Na perseverança, né? Como é importante a perseverança. Não paralisar pelo caminho.
Tem uma pergunta aqui do Mário. Que alegria, Mário. Você está aqui. Mário, meu amigo Mário. Mário, grande vocação na missão. Ah, Mário é uma benção. Ele perguntou, padre, nesse tempo de discernimento, meu Deus, nesse tempo de discernimento, de escuta da vontade de Deus, teve medo, como lidou com isso? Olha, eu, sendo bem sincero, eu não tive medo não, viu? Eu não tive medo de abraçar a vontade de Deus, não. Olha, uma das coisas que fazem parte da nossa vida não é nem tanto a questão do medo, pelo menos na minha vida não foi tanto o medo de abraçar a vontade de Deus. Mas é claro que quando a gente olha a nossa história, quando a gente olha para nós mesmos, a gente olha para a nossa humanidade, a gente fala, meu Deus, será que eu terei condições de responder até o fim? Né? Então, assim, essa questão mais de olhar para nós mesmos, esse é o maior empecilho. Eu acho que o que mais causa medo em nós é esse olhar o tempo inteiro voltado para si. Então, se a gente olha para a direção certa, se a gente olha para aquele que fez o chamado e que sustenta uma vocação, a gente consegue permanecer na vocação, a gente consegue vencer os nossos desafios, os nossos medos. Realmente eu não tive medo assim. Eu estou com medo de dar o passo para o sacerdócio. Eu olhava assim para a minha vida e realmente via que certos processos precisavam acontecer também. Eu precisava ter mais maturidade, assim. Mas eu fui vendo também que a maturidade a gente vai ganhando com o tempo. Então, um exemplo, quando eu me tornei sacerdote, né, na preparação para o sacerdócio, eu tinha aprendido a ser... eu tinha aprendido filosofia e teologia, mas eu não tinha aprendido a ser padre. Então, quando eu me tornei padre, que eu fui aprendendo a ser padre. Então, o aprendizado foi no exercício do sacerdócio. Então, assim, a gente tem que superar esses medos que nos impedem de dar passos, porque o medo, ele nos paralisa muito mesmo. Né? Tem muita gente que olha demasiadamente para si mesmo, para suas fraquezas, aí não dá passo nenhum. Aí é um problema, né? Não dá passo nenhum. Será que eu vou conseguir? Não, eu não tive esse medo. Eu não vou... Eu tinha esse reconhecimento da minha fraqueza. Eu me via fraco. Mas, ao mesmo tempo, eu ia confiando a minha vida à graça de Deus. Assim, eu ia me vendo assim, tendo que dar os passos, e eu fui vendo que Deus ia também me fazendo permanecer, perseverar. E uma coisa interessante, viu, Camila? Que eu acho que é muito interessante isso. Né? Tem até um livro do Amadeu Centini que fala um pouco sobre isso. Eu acho que é Hora de Deus. É um livro muito bom, inclusive. Né? Porque o Amadeu Centini vai falando das diversas crises que nós vivemos nas diversas etapas da nossa vida. Se a gente for parar para imaginar, a gente vai perceber que nas transições das fases da nossa vida, nós passamos por crises. Então, quando você era criança, te expulsaram de um lugar de proteção. Quando você era criança, não, quando você era feto, né? Estava crescendo ali, 9 meses ali na barriga da tua mãe, e ali um lugar maravilhoso, já habituado àquele lugar, daqui a pouco você sente que é expulso daquele ambiente. Crise. Primeira crise, né? Aí daqui a pouco foi crescendo, chegou uma fase ali da primeira adolescência, uma outra crise. Aí daqui a pouco chega ali a fase da puberdade, outra crise. Aí você vai viver, chega a fase ali da juventude, os desafios da juventude, outra crise. Aí chega a fase adulta, tem que trabalhar, tem que discernir estado de vida. Crise faz parte de processos de crescimento. A gente precisa identificar isso. Se na nossa vida existem essas fases que são como verdadeiros trampolins para a gente avançar, na vida e na caminhada espiritual acontece da mesma forma. Claro que a gente vai precisar dar um passo na fé. E o passo na fé é o que mais Deus quer de nós, né? O passo na fé é o que Deus quer de nós.
se lançar, naquela fé carismática que se lança e espera da graça, né? Eu acredito que seja por aí, né, o caminho que a gente vai vivendo. Não sei se respondi ao nosso glorioso Mário. Perfeita. Diga lá, Mário, mas para mim, perfeita. E ficou muito forte, né? Você ia falando sobre o confiar na graça. Acho que esse é o segredo, né, padre? Confiar na graça. Porque o medo vai existir, né? As crises também, como você ia falando, faz parte. Porque vai gerando em nós uma maturidade. Perfeito. Padre, infelizmente, né, já estamos realmente assim no final. Pediram aqui mais meia hora, mas eu acho que o senhor tem outras coisas para fazer, né? E aí vamos finalizar, padre, bem rapidinho, viu? É assim, é o bate-bola, né? A Alexa como é? Inventou, né? E é muito bom esse bate-bola, porque conhece também mais um pouquinho o senhor. Para a gente finalizar essa live, né? Foi maravilhoso. O Mário falou que foi perfeito. Também assim, achei fantástico. E, né, para encerrar a nossa live, né, quem sabe uma próxima, né, padre, com outros temas. Né, temos muitos temas para conversar, para partilhar. E aí, padre, eu vou fazer umas perguntas, é o bate-bola. O senhor responde mesmo aquilo que o senhor por primeiro pensar, tá bom? Vamos lá. Qual é o seu santo de devoção? São João Paulo II. Qual é o seu time? Vitória! A cara dele. Um livro. O livro Amor e Responsabilidade. São João Paulo II, né, padre? Uma frase. Uma frase, agora, frase é mais complicado, né? Uma frase de São João Paulo II também, o amor me explicou tudo. Acho que é uma frase que explica muita coisa, né? Verdade, padre. Uma música. Uma música é uma música, tem várias músicas da comunidade, mas tem uma música dos Focolares também que eu gosto muito, que fala sobre vocação. Agora eu esqueci o nome da música. A tua vontade é sempre amor, mais ou menos Tua assim a vontade, música. isso. Tua Tua vontade. vontade, tua vontade. Isso mesmo. A viagem mais marcante. A viagem mais marcante foi quando eu fui para o Ano da Misericórdia. Se bem, na verdade, a Convenção Shalom foi a viagem mais importante. As duas viagens mais importantes, mas a convenção foi mais importante mesmo. Encontrar o Papa, né? Fantástico, né, padre, essa experiência. E, por fim, né, qual foi a melhor terra de missão? Você sabe por que essa pergunta? Não faça isso comigo, não. Não faça isso comigo, não. Padre. Mas os lugares que eu passei foram maravilhosos, né? São Luís me marcou muito. Eu passei um tempo muito bom em São Luís, os primeiros anos de sacerdócio. Recife foi uma terra muito boa. Carateús também, ali no início da minha caminhada, o discipulado, Fortaleza. Tantos lugares que eu já passei. Todos os lugares que eu passei foram grandes lugares de experiências de Deus. Todas Deus fez, né, padre? Padre, pois queremos agradecer, né, a sua presença, o seu sim a nós, né? O senhor sabe como és amado, né, pela missão de São Luís, como sua oferta gerou frutos em nossas vidas. Né? Reze por nós, reze pela missão, né? Também vamos rezar pelo senhor, pela sua missão. E muito obrigada por esta noite. O padre Michel acabou de chegar aqui, ele falou Padre Santo. É um padre Olha santo aí, mesmo. Padre Michel. Padre Michel, super querido também na missão. Então, muito obrigada, padre. Fiquei muito feliz em partilhar com o senhor. Eu que agradeço, viu? Agradeço pelo espaço, porque realmente, para mim, é uma experiência maravilhosa por poder estar falando com vocês, né? Uma missão que realmente me marcou muito. Queria dar a bênção, já está finalizando? Pode dar a bênção aqui para todas as pessoas que estão nos acompanhando. Então, eu queria dar a bênção, pedir que Nossa Senhora possa protegê-los. Estou aqui diante da imagem da Rainha da Amazônia, Nossa Senhora de Nazaré. Quero pedir a proteção da Virgem de Nazaré também sobre todas as pessoas da comunidade de São Luís, sobre todas as pessoas que nos acompanham agora nessa live. O Senhor esteja convosco. Está no meio de Ele está. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém, Padre. Deus abençoe a todos. Shalom. Shalom.
Até mais.